cardiologista, Dr. Wander Weyden. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui. Olha, quem nunca sentiu uma ansiedade, um nervosismo, né, ao estar na sala de espera de um consultório médico? É verdade. Né? A famosa hipertensão do jaleco branco. Dr. Wander, e aí? Exatamente. O assunto de hoje é a hipertensão do jaleco branco e algumas pessoas perguntam o que vem a ser a hipertensão do jaleco branco. Ela é definida da seguinte forma, Marcos. A hipertensão do jaleco branco é considerada quando o paciente apresenta uma elevação da pressão arterial, né, são níveis que são maiores ou iguais a 14/9, né, 140/90 milímetros de mercúrio, e essa ocorrência é verificada dentro de uma instituição de saúde, aí no consultório médico, numa clínica, num posto de saúde, num hospital, e o paciente em casa, né, diz que a pressão está normal. Então você começa a desconfiar da presença da hipertensão do jaleco branco quando toda vez que o paciente vai ao consultório, ao hospital, à clínica, a pressão está alta e sem nenhum sintoma, né, sem nenhuma intercorrência, ele vai para a verificação de rotina. E a pressão está normal, e está alta, perdão, e ele refere que quando mede em casa a pressão está normal. Aí você desconfia disso e aí você dá o diagnóstico de hipertensão de jaleco branco quando você confirma que as pressões dentro do consultório ou dentro da clínica, dentro daquela casa de saúde ali, elas estão elevadas, elas estão iguais ou maiores a 14/9 e você confirma que em casa as pressões elas estão normais. Até 12, perdão, até 12/8 de valor de pressão arterial. Então, isso acaba distinguindo a hipertensão arterial do jaleco branco da hipertensão arterial verdadeira, que é aquele paciente que tem a pressão alta, seja dentro do consultório, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer dos ambientes em que ele se encontre. Agora, dentre os principais sintomas, né, que a gente consegue identificar, por exemplo, quais são eles? O tremor é um deles? A hipertensão do jaleco branco, por definição, ela não precisa de sintomas. O paciente ele pode apresentar, porque a gente entende que essa hipertensão ela pode ser associada a um maior nível de ansiedade por estar dentro de uma casa de saúde, prestes a fazer uma avaliação de saúde, uma avaliação médica. Então, né, nessas condições, muitas pessoas acabam, até mesmo involuntariamente, disparando um processo de ansiedade ali naquele momento. E isso pode resultar em sintomas, como você mencionou, de tremores, palpitações, mas isso não faz parte dos critérios diagnósticos da hipertensão do jaleco branco. Para definir o paciente como hipertensão de jaleco branco, ele não precisa sentir nada, basta apenas que ele apresente os valores elevados de pressão arterial dentro do consultório e que em casa esses valores sejam normais. Mas esses sintomas eles podem vir acompanhados sim, de fato. O próprio paciente pode mencionar que está se sentindo ansioso, que está nervoso, e ele pode evidenciar isso também, inclusive, por meio de sinais como você mencionou aí, como o tremor das mãos, tremor das extremidades. Agora, existe tratamento para isso? A hipertensão do jaleco branco, Marcos, ela não requer tratamento, porque apesar de levar o nome de hipertensão do jaleco branco, o paciente, por definição, ele não é hipertenso, né? Para você definir que o paciente tem a hipertensão do jaleco branco, você precisa comprovar que em casa as pressões são normais. Como você faz isso? Por meio de exames complementares. Você não consegue firmar esse diagnóstico só dentro do consultório. Você precisa do contraponto de casa. Às vezes o paciente diz, não, mas eu meço em casa e está normal. Mas isso não é suficiente para você fechar o diagnóstico. Aí, como a gente está tratando de uma definição que vai fazer com que o paciente ou precise tomar determinadas medidas ou não precise tomar determinadas medidas que são o tratamento da hipertensão arterial verdadeira, então é preciso você ter documento que comprove com seriedade, de forma organizada e não apenas algumas medidas esporádicas como algumas vezes os pacientes fazem. O recomendado nessas situações é que se lance mão de um de dois exames, ou a medição ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, que é chamado de
mapa de 24 horas ou a medição residencial da pressão arterial. Em ambos os casos, você coloca um aparelho, é colocado um aparelho, né? Isso está disponível em algumas clínicas. Você vai a uma determinada instituição, coloca o aparelho, esse aparelho, no caso da mapa de 24 horas, esse aparelho sozinho, de forma programada, a cada 15 minutos aproximadamente, 15 a 20 minutos, ele insufla o manguito, faz a medição da pressão e registra isso na sua própria memória, ao longo de um dia inteiro, você acordado e você dormindo. Esse é o melhor exame para você definir que o paciente de fato tem a hipertensão de jaleco branco, porque aí você teria uma curva de pressão das 24 horas, incluindo a pressão com o paciente acordado e o paciente dormindo, e você compararia essa curva com as medidas do consultório. Quando você tem essa comparação e confirma que em casa as pressões são boas e no consultório elas são elevadas, aí você define o paciente como hipertenso do jaleco branco. A alternativa seria essa medição residencial da pressão arterial, que também é um aparelho certificado que você leva para casa e em horários programados você vai lá, aperta o botão e faz as medições. Ele tem a desvantagem de não conseguir medir no período da noite e de fazer menos medidas do que a mapa de 24 horas. Mas ainda assim ele consegue traçar uma curva da pressão em vigília, que é a pressão do paciente acordado, e nos apontar também para o diagnóstico de hipertensão de jaleco branco. Como o paciente hipertenso do jaleco branco, ele não tem pressão alta em casa, e o paciente hipertenso do jaleco branco, assim como todos os outros, ele não vive dentro de uma instituição de saúde, né? Entendam, ele não vive de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, esperando para uma consulta médica, uma consulta com qualquer outro profissional de saúde. Como ele não vive nessa situação, então a pressão dele do dia a dia é considerada normal, e esse paciente ele não requer nenhum tipo de tratamento medicamentoso para a pressão arterial. Entretanto, o hipertenso do jaleco branco tem uma propensão maior do que a população geral de se tornar hipertenso verdadeiro. Ou seja, essa pessoa que a pressão sobe quando ela chega ao consultório, ela pode em algum momento mais à frente da vida, ela ficar alta o tempo inteiro e ele vir a precisar de uso de terapia medicamentosa para reduzir a pressão arterial. Nessas condições, o que se faz normalmente? O paciente hipertenso do jaleco branco não recebe nenhum tipo de medicação, não precisa de nenhum tratamento medicamentoso, mas é recomendado, como a gente recomenda de forma geral para a população, é recomendado que ele mantenha um estilo de vida mais saudável que possa evitar o desenvolvimento futuro da pressão arterial, porque a gente já sabe que esse paciente especificamente ele tem mais chance de ser hipertenso. Então é esse paciente que vai precisar cuidar ainda mais do sal do que o restante da população, que vai precisar cuidar ainda mais de situações estressantes, de manter uma mente equilibrada, porque sabe-se que isso pode elevar a pressão arterial a longo prazo, e é o paciente que vai precisar fazer também atividades físicas regularmente e manter o controle de peso, porque também se sabe que essas duas medidas não farmacológicas servem para controle da pressão arterial. Então isso vai frear, né, a evolução da hipertensão do jaleco branco para a hipertensão verdadeira, que pode acontecer em alguns pacientes. Então o tratamento é esse, não existe medicação para o jaleco branco. E também não tem como a gente recomendar que o paciente simplesmente não vá nunca mais a nenhum consultório, né? Como aquilo é momentâneo, né? A elevação de pressão costuma ser momentânea, para a maioria dos pacientes, ela não representa nenhum risco ao paciente de que ele tenha algum dano, alguma lesão nos seus órgãos vitais. Então, por essa razão, não há, teoricamente, nenhum problema em a pressão ser elevada no consultório, porque a gente sabe que esse é um evento temporário, ele é esporádico, o paciente não vive lá. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Doutor Wander, o tipo sanguíneo das pessoas pode dizer sobre as doenças? Meu tipo sanguíneo é A positivo,
Tenho muitas inflamações, artrite, artrose. Tem alguma relação com o tipo sanguíneo ou não? Eu já li alguns relatos sobre isso, sobre dieta, sobre o tipo sanguíneo, que o tipo sanguíneo tem alguma propensão, mas eu não tenho informações suficientes para confirmar para você isso. Então, eu não a princípio isso é apenas uma teoria, pelo menos para mim isso é apenas uma teoria. Eu nunca encontrei de fato nenhuma confirmação de que houvesse correlação de causa e efeito entre o tipo sanguíneo e a propensão específica para determinadas doenças. Existem muitas e muitas teorias a respeito, eu pelo menos desconheço a confirmação de que determinadas doenças estão mais associadas a determinados tipos sanguíneos. O que é que a gente sabe, por exemplo, alguns pacientes que têm, para que a gente entenda, o tipo a tipagem sanguínea, na verdade, é a presença específica de determinados antígenos e determinados anticorpos dentro do nosso sangue que interagem com as hemácias. Então, quando você tem uma tipagem sanguínea, por exemplo, que é A positiva, você tem o que é chamado de antígeno A e você tem um anticorpo anti-B, certo? Que aí você não pode receber o sangue do tipo B. E se você é A positivo, você tem o que é chamado fator RH positivo, né? Que é uma outra classificação, uma outra classificação diferente da classificação tradicional, que é ABO ou AB0. Se você tem a presença desse fator, que é o fator RH, você é considerado como RH positivo, e se você não tem esse fator, você é considerado como RH negativo. Eu estou mencionando aqui que eu desconheço, realmente não tenho informações suficientes para dizer se existe ou não relação, mas coisas que eu sei, por exemplo, ela mencionou a artrite, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, existem alguns perfis, como por exemplo, o paciente pode desenvolver o que a gente chama de HLA-B27, que é chamado de antígeno de histocompatibilidade principal, do tipo B27. Quando o paciente tem esse antígeno, também é uma relação de antígeno-anticorpo. Quando o paciente desenvolve esse antígeno, ele tem sim uma propensão maior a determinadas doenças do sistema osteomuscular, né? Isso já é comprovado, já existe uma relação de causa e efeito. Quando o paciente tem esse antígeno, ele tem uma propensão maior. Não quer dizer que ele vai ter a doença, mas ele pode ter uma propensão maior a desenvolver certas doenças do sistema osteomuscular. Mas eu, pelo menos, desconheço a propensão específica. Quem tem o tipo AB negativo tem mais propensão a ter certas doenças, quem tem o tipo O positivo tem mais propensão a ter outras doenças. Eu desconheço essa relação, tenha sido mencionada na literatura médica. Dr. Vander, tenho pressão alta e tomo 3 remédios por dia. Fui ao posto, minha pressão estava alta e estava com ansiedade. A ansiedade influencia na pressão? Sim, influencia muito. E outra coisa, a gente falou aqui da hipertensão do jaleco branco, que é o paciente que não é um hipertenso verdadeiro, ou seja, a pressão dele no dia a dia é normal, mas quando ele vai ao consultório, quando ele vai ao posto de saúde, a pressão sobe. Existe também uma outra entidade que a gente chama de efeito do jaleco branco. O efeito do jaleco branco é um efeito sobre a pressão arterial de um paciente que já é hipertenso. Então, hipertensão do jaleco branco é um paciente que tem uma pressão normal no dia a dia e a pressão sobe só no consultório. Efeito do jaleco branco só existe em quem já tem pressão alta, como é o caso da nossa amiga ouvinte. O que é o efeito do jaleco branco? O paciente é hipertenso, ele tem a sua pressão alta no dia a dia, por isso ele faz tratamento, seja ele medicamentoso ou não. No caso dela aí, faz uso de 3 medicações, então a pressão, digamos que a pressão esteja controlada em casa, mas está controlada por conta do uso das 3 medicações. O que era o esperado? Que essas 3 medicações elas controlassem a pressão o dia todo, em todas as situações. Porém, quando ela chega ao posto de saúde, chega ao hospital, chega à clínica, por ansiedade, por uma série de outros fatores, a pressão ela vai e sobe. Então é o mesmo comportamento da hipertensão do jaleco branco, porém num paciente que em casa é hipertenso, seja ele usando ou não medicações. Então ele tem uma pressão em casa e no consultório a pressão dele sobe
bem mais. Só que em casa esse paciente já é hipertenso e já faz tratamento. Então isso que ela apresentou aí pode ser o que a gente chama de efeito jaleco branco. E a ansiedade, ela sim influencia muito. Na verdade, qualquer estado que a gente tenha no nosso corpo que ative o sistema nervoso autônomo e descarregue o sistema nervoso autônomo simpático e descarregue catecolaminas, né, especialmente a adrenalina, no nosso organismo, vai resultar na elevação da pressão arterial. Então, a situação da ansiedade é a mais corriqueira, a mais comum, né? Você tem uma discussão, tem uma emoção positiva ou negativa, o time ganhou o jogo, perdeu o jogo, você brigou com o vizinho, brigou na família, descobriu que passou numa determinada prova, qualquer tipo de emoção, seja ela positiva ou negativa, ela vai ativar esse sistema nervoso e ela pode elevar a pressão arterial. O exercício físico faz a mesma coisa. Se você medir a pressão imediatamente após ter feito uma atividade física, ou até mesmo se você tiver curiosidade, levar o aparelho e fizer no meio de uma atividade física, você vai ver que a sua pressão ali estará elevada momentaneamente, certo? Porque existe uma liberação de adrenalina. Então, o exercício físico, as emoções positivas e negativas, são situações que podem elevar a pressão arterial, certo? Tem pergunta chegando? Bom dia, aqui é Maria Rita da Nova Caicó. Minha pressão já teve de 20, 17, 18. Aí eu vou no posto, tá 14 por 9. Aí eu sinto um entalo quando minha pressão tá alta. Aquele entalo que eu só não falta dar o goto. E aí, doutor Wander? Pronto. E aí? Ela tem a pressão alta. Essa pressão, geralmente quando o paciente apresenta uma pressão acima de 18 a máxima ou acima de 11 a mínima, o paciente já é definido como hipertenso de fato, né? Basta apenas uma medida e você já consegue efetuar o diagnóstico. Isso quando é em consultório, né? O paciente que se apresenta pela primeira vez no consultório e a pressão esteja, por exemplo, 19 por 11, ele não precisa de nenhum tipo de exame adicional, não precisa de mais uma visita para definir. Ele é hipertenso e ponto. Então, ela disse aí que a pressão dela já chegou até 20, então nessas circunstâncias a gente poderia definir o quadro como um quadro de hipertensão arterial mesmo. O que está variando aí são os valores de pressão que ela diz que menciona, né? Uma hora ela tem 20, outra hora 17, outra hora 14. Isso acontece normalmente em todos os pacientes. Isso precisa ser dito, né? Muita gente diz assim, olha, minha pressão é 10, 11, aí daqui a pouco ela fica 13. A nossa pressão, ela oscila. Nossa pressão arterial, na verdade, ela é diferente a cada batimento do nosso coração. Cada vez que nosso coração bate em uma frequência de 50 a 100 vezes por minuto. Isso quer dizer que ele gera, por um mecanismo que a gente conhece na medicina como lei de Frank-Starling, ela gera de 50 a 100 pressões diferentes no minuto. Cada vez que o coração bombeia, ele bombeia com uma pressão diferente. Apenas essas pressões são muito parecidas umas com as outras, mas elas oscilam ao longo do dia. E isso é natural, porque o coração ele bombeia o sangue, ele distribui o sangue para todo o organismo de acordo com a necessidade do nosso corpo. Então, se eu estou tendo necessidade de fazer uma atividade física e de correr, é lógico que vai precisar de mais sangue circular pelos meus músculos e pelo meu corpo. Então, o coração, o nosso corpo entende isso, o sistema nervoso autônomo entende isso e o coração faz parte desse processo e passa a aumentar a sua força de contração e a pressão arterial vai naturalmente aumentar também. Então isso é uma resposta do nosso organismo. A nossa pressão arterial, portanto, ela varia, ela não precisa ser única. O que não é saudável é que a pressão oscile de forma drástica, né, às vezes em questão de poucos minutos ou de poucas horas. 7 horas da manhã a pressão está 9 por 5, de 9 horas da manhã a pressão está 18 por 11. Isso de fato tem alguma coisa errada. Mas a minha pressão de 8 horas da manhã está 11 por 7 e de 11 horas da manhã ela está 13 por 8, a princípio isso não tem nenhum indício de anormalidade. Então, o que seria preciso verificar para a nossa amiga aí? Se essa pressão arterial está associada apenas aos momentos em que ela está sentindo o entalo, ou se ela existe independente do entalo. Porque se ela tiver associada à dor, a dor foi o terceiro evento disparador que eu me esqueci de relatar aqui. Estresse, raiva, medo, alegria causam
elevação da pressão arterial, exercício físico causa elevação da pressão arterial e dor faz a mesma coisa. A dor dispara o sistema adrenérgico e faz com que a gente eleve a pressão arterial. Então, se ela tem a pressão elevada apenas quando ela está sentindo essa dor, então a gente tem que voltar os olhos para essa dor, para entender que dor é essa que está causando, e talvez ela precise apenas de tratamento para dor e não necessariamente tratamento para a pressão arterial. Se ela tem a pressão alta, independente de estar doendo ou não, ela tem a pressão alta em todos os momentos, aí ela é hipertensa e precisa de tratamento da pressão, mas mesmo assim ainda vai precisar examinar essa dor, porque é uma dor que pode estar relacionada ao coração. Essa dor de entalo que ela mencionou aí no peito, ela pode estar relacionada a outros processos cardíacos. Dr. Wander Wade, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7h38, confirmando 7.